E aí, pessoal, eu sou Renan Trotsky e tô aqui para conversar com vocês sobre The Flash. Pois é, Flashpoint, que chegou no dia 13 de junho nos cinemas e tá dando muito o que falar, gente. Olha só, muita coisa que tá sendo falada sobre The Flash é uma baita injustiça, tá? E eu vou conversar com vocês aqui, porque eu tô vendo muita gente pontuando muita coisa ali no filme que é muito mais do mesmo, né? O pessoal tá diminuindo o filme por causa de duas, três cenas aí que não param de ser discutidas, né? E o filme não é só isso. Vou conversar com isso e tudo mais. A partir daqui também eu quero deixar claro para vocês, tá? Esse é um vídeo com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, não quer spoiler, de boa. Vá assistir, depois você volta aqui e assiste comigo. E sinta-se à vontade para comentar, colocar seus pontos de vista, opiniões e tudo mais. Tudo com muito respeito, claro, até porque somos civilizados, né? E, não diferente de tudo isso, e muito importante, dá o like aí, por favor. Faz essa pro Renatão aqui e, claro, compartilha nas suas redes sociais, porque esse conteúdo pode chegar em outras pessoas que também gostaram ou que não concordam com o que eu estou falando e pode ser interessante para essas pessoas também, beleza? E vamos que o vídeo tem muita coisa para a gente falar aqui e a primeira delas, né? É um filme que está sendo muito injustiçado. Pessoal, eu tô vendo muita gente criticando o filme. Parece até que é uma tendência falar de efeito especial. O CGI tá muito ruim do filme. Gente, o CGI não tá aquela maravilha, mas também, entretanto, não atrapalha de maneira nenhuma a experiência. Esse é o ponto, sabe? Por exemplo, vou começar falando de uma coisa que tá me incomodando de ver todo mundo falando. A cena dos bebês, né? Pô, até então eu pensava que era algo grotesco assim. Mas enfim, eu vou dar um contexto do porquê que eu não achei tão ruim assim a cena dos bebês, para vocês poderem entender. Todas as cenas de ação do filme são muito legais. São muito legais mesmo. Qual que é o problema da cena de ação? Algumas cenas de ação não tem como você filmar em solo fixo, sacou? Então, tem cenas de ação que o Flash, essa dos bebês, inclusive, é uma cena em que ele tem que salvar vários bebês de uma explosão num prédio. Só que esses bebês, eles não estão numa sala, todo mundo paradinho, não. Esses bebês, eles são jogados de uma janela, sacou? Então, tipo, o prédio está desabando, os bebês estão caindo e o Flash ele tem que se apoiar em tudo que ele precisa para poder salvar os bebês. Obviamente que é uma cena que não daria para ser feita com bebês de verdade, já começa daí, né? E você vê claramente que aqueles bebês são bonecos, sacou? Então, tipo, o efeito especial aqui é bem fraquinho mesmo, você não dá nem para diminuir a questão da ruindade disso. É ruim, né? No entanto, é uma coisa que não interfere na sua experiência. Por quê? Porque é uma cena de ação, é uma cena super rápida, né? Você vê a explosão, o prédio, os estilhaços, você vê tudo em câmera lenta, sacou? Então, tipo, é muito legal isso. É uma experiência muito bacana, principalmente para começar um filme. Você tá entendendo? Então, tipo, tem tantas outras coisas que incomodam mais do que isso, que, sei lá, eu particularmente, eu tô vendo muita gente falando, o CGI é de Play 3. Caguei. E por que que eu caguei? Porque isso não faz da minha experiência menor, tá? Uma coisa bacana aqui desse filme especificamente, ele fecha um ciclo, abre lacunas para começar outro, e é uma história que você não precisa assistir Liga da Justiça
Homem de Aço, Batman versus Superman. Você não precisa assistir nada do universo do Snyder para chegar até aqui, sacou? Isso é muito legal. É um filme totalmente desprendido de qualquer outro filme que já foi feito até aqui. E digo mais, é um baita filme para ficar ali marcado como um filme de super-herói super legal, sacou? Então o que acontece? Tipo, eu vendo a experiência, com tudo que eu já tinha colhido de bagagem para chegar até o cinema, eu pensava assim, porra, mano, eu vou pagar caro pra ir ver um filme bosta? Não. E pasmem, eu me surpreendi. Eu já estava com a expectativa moderada. Quando começa essa questão de, teve uma sessão teste que fulano foi lá e tudo mais e achou legal. Quando esse marketing começa a empurrar para você de uma maneira muito exacerbada que o filme é bom, isso, aquilo, para mim eu já perco tipo qualquer tipo de esperança que esse filme possa ser bom. E para minha sorte, ainda bem que eu perdi essas esperanças, porque eu fui ver um filme esperando nada e o filme entregou tudo. Eu saí muito feliz do cinema. Tô vendo o pessoal dando nota baixa pra caramba pro filme. Não, não é um filme ruim, né? Bom, esse filme tem a direção do Andy Muschietti e ele, para quem já sabe, para quem já viu alguma coisa, ele é o grande diretor dos filmes It, né? E o cara trabalha aqui de uma maneira muito rock and roll. Por quê? Porque o cara consegue extrair o máximo do drama. O que o cara fez para montar esse filme é muito legal, sacou? E tipo, o que é bacana aqui? Muita gente tem falado, o filme tem muitas pontas soltas. Eu não achei que tem tantas pontas soltas assim. Até porque, do início para o final do filme, tem muitos detalhes que é só você prestar um pouquinho de atenção que não tem problema nenhum de você compreender o que o filme quer te passar. Olha só, eu conheço a história do Flashpoint no quadrinho, conheço a história do Flashpoint na animação e uma das maiores apreensões que eu tinha até aqui era que esse filme fosse um filme ruim, né? Mexer com Flashpoint para mim é mexer numa obra que ela não pode ser tocada, sacou? E aqui eles conseguiram fazer mais do mesmo, com coisas diferentes, bacana, sacou? Então, tipo, isso é muito legal de se ver. Eu gostei bastante. O drama do filme, a história do filme é algo que pega, emociona, mexe com seus sentimentos, você tem raiva e de repente você tá ali se comovendo com algo e de repente você tá dando risada de algo bobo e de repente você tá dentro de uma cena de aventura e de repente você tá passando por uma baita cena de ação, aquela ameaça gigantesca. Quem é o Flash no meio de tudo isso? Sacou? E eu acho que o Andy Muschietti, ele conseguiu trabalhar isso de uma maneira muito legal. O Flash não é o Superman, o Flash não é o Batman, sacou? Então, tipo, você vê ali tudo muito bem montadinho, muito legal de se ver. Mas o filme deixa tantas pontas soltas assim? Não. Esse que é o ponto. Por que eu tô falando para vocês prestarem atenção no começo do filme? O começo do filme é muito chato, mas ele é embalado de um amadurecimento que o final faz todo sentido. Você tá entendendo? Tipo, o começo do filme ele é incômodo. Você tá tratando de um adolescente. E o final do filme é esse adolescente amadurecendo, sacou? Então é normal você sentir esse incômodo no começo do filme, porque dá-se muito ao trabalho do Ezra Miller. Se você tem algo contra esse cara, que tenha fora das telas, porque em Flash ele entregou um trabalho formidável, sem demagogia, gente. Tipo, eu fui um dos que critiquei o Flash em Liga da Justiça quando saiu. Que é ele correndo, parecendo ali
uma lombriga tomando choque, é ruim demais. Isso se repete aqui. Quando ele faz aquela corrida patinada dele, puta, é muito feio aquilo. É muito ruim. Mas a atuação, ele conseguiu dar um equilíbrio pro Barry Allen. O Barry Allen não é aquele cara bobajado, mongoloide, que fica soltando piadas a cada 10 segundos. Não, não é. Ele conseguiu. O Barry Allen tem sim uma ponta de ironia nas coisas que fala e faz. No entanto, ele não é tão bobo que nem o Wally. O Wally já é um cara mais piadista e tudo mais. Aqui não. Aqui os caras conseguiram encontrar um ponto para deixar o Ezra Miller como um Barry Allen bom. Ah, mas eu tava vendo lá no vídeo de fulano, fala que as piadas são bem bobas, nesse filme tem piada toda hora, não sei o que tem. Por quê? Porque você tá lidando também com o Barry mais novo. E o Barry mais novo é abobajado. Você tá entendendo? O Barry mais novo, ele é mais bobo que o Barry que a gente vê na Liga da Justiça. Entendeu? Só que assim, tipo, existe um porquê dele ser mais bobo, né? Então o que acontece? O Barry que é mais bobo, ele não é um Barry que tem poderes. Ele não é um super-herói. Ele é bobo porque ele é um adolescente comum. Eu não sei por que os filmes americanos colocam o adolescente como um retardado. Tipo, o cara parece que é um mongoloide de cérebro derretido, assim, sabe? Quando o cara não é um mongoloide, é um cara que tá sempre querendo se embebedar ou tá sempre querendo se drogar. Aqui não, aqui ele só é bobo. Só que é um bobo que incomoda. E quando você pega para ver de uma maneira psicológica tudo isso, é como que aquilo se desenvolve. Você está entendendo? Isso que é muito legal no filme. Você entendeu? Eu estava vendo um vídeo do canal Nerd All Stars, ele falando sobre as questões psicológicas da perda. Né? Quando alguém morre, muito importante para você, todo mundo tem uma maneira de superar o luto e, tipo, o filme do Flash fala muito disso, sacou? E quando você vê o Barry Allen tentando voltar no tempo para salvar a vida da mãe dele, aquilo já é muito foda. Eu não consigo pensar numa realidade que uma história dessa tenha sido estragada. E graças ao Andy Muschietti não estragou, né? Tem que dar o crédito. A história ela é muito boa e por isso que para mim, pelo menos, os efeitos especiais não fazem tanto sentido. Eu não consigo diminuir uma obra por causa de alguns detalhes. Você tá entendendo? Então o que acontece? Tipo, eu tô cagando pro Flash correndo, tô cagando pro raio se o raio tá parecendo um raio vindo de God of War ou se é um raio real. Para mim, isso tanto faz. Por quê? Porque o que eu tô preocupado de ver é a história como ela está sendo contada, né? E muito do bom trabalho em tela se dá ao elenco. E eu tô falando disso, as participações especiais do Keaton, as participações especiais da Gal Gadot, do Ben Affleck, do... Ai, caramba, do George Clooney, enfim, tô falando desses caras, é muito legal vê-los em cena, é muito legal as participações especiais, é muito legal ver o fanservice que o filme traz. Você tá entendendo? Os caras mexem com a nossa nostalgia, mas eles não estão, tipo, esmagando aquilo na nossa cara. Não. São pontuais. E isso é muito legal de se ver. Quando você vê, tipo, coisas de roteiros que foram abandonados, quando você vê as grandes surpresas ali de participações especiais, é legal pra caraca, né? Então, criticaram pra caramba. Ah, colocaram a Sasha Cale como uma Supergirl triste, não sei o que. Meu, não tem nada disso, sacou? A Supergirl no filme, ela tá presa num confinamento russo e ela não conhece a Terra, sacou? Tipo, ela é estranha, é um bicho do mato. E quando ela aparece, quando ela se torna a Supergirl, aquilo é legal pra caraca. Você tá entendendo? Tipo, meu,
é sensacional, sabe? Ela tem pouco menos de 5 minutos em tela, então, tipo, é muito rápida a Supergirl dela, mas é muito legal de se ver, né? Baita fanservice aí, por exemplo, os caras trouxeram ali cenas do Christopher Reeve e da Supergirl da era do Christopher Reeve. Os caras colocaram o Nicolas Cage como Superman e ele tem uma cena no filme como Superman. É legal de ver isso daí, você tá entendendo? Então, tipo, eu confesso que aqui, de uma forma geral, eu não consigo dar relevância aos efeitos especiais. Fazem parte da obra? Claro que fazem, mas não diminui a obra do tamanho que ela tem que ter. Você tá entendendo? Tipo, é tirar a relevância de uma história bem contada pra caramba, né? Ver o Keaton como Batman é legal pra caraca, né? Mas eu não posso deixar de dizer que, pra mim, a cena mais legal do filme é do Ben Affleck. A última cena que o cara aparece é a cena mais legal pra mim do filme inteiro, né? Ele solta um bife muito bom, que é falando sobre os erros. A mãe do Barry também tem um bife muito bom falando sobre a importância de você entender a hora de desistir de algo, porque você não pode resolver tudo, sacou? Tipo, quando o Ben Affleck fala nossas cicatrizes fazem parte. Ops, nossas cicatrizes fazem de nós quem somos. Nós temos que voltar e dar. Nós não temos que voltar e dar um jeito nelas. Não deixe sua tragédia definir você. Cara, isso é sensacional, né? Eu escrevi de uma maneira muito ruim aqui, mas enfim, isso é sensacional no filme. Para mim, pelo menos, fez todo o filme ali valer a pena, porque é aquela coisa, o aprendizado do Barry vem com os erros que ele comete, sacou? Assim como todos os heróis. O Batman mesmo, o Ben Affleck fala sobre a questão de não deixar com que as suas falhas te definam, e ele coloca o próprio exemplo dele, né? De ser um cara sozinho e solitário. Ou seja, ou seja, tem alguma coisa que possa diminuir isso? Não tem. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano comum. A gente precisa errar para aprender, né? A nossa trajetória de vida vem de toda a experiência que nós criamos e, tipo, tudo isso é muito legal de se assistir em tela, né? Enfim, eu não consigo diminuir a obra falando de uma maneira tão simplória. Ah, é ruim por causa do efeito especial. Ah, é ruim por causa que. Como é que fala? Ah, ficaram pontas soltas. Não, não é. Questão de filme, tá? Uma questão bem simples. Se você prestar atenção ainda no primeiro ato do filme, que é quando o Barry volta no tempo para salvar a mãe dele, e o Savitar joga ele na realidade que ele precisa cair, é o resumão do filme total. Uma lata de tomate. Vamos lá, vou explicar para vocês. O Barry volta porque ele quer salvar a mãe dele, mas a causa da morte da mãe dele é culpa do próprio Barry. Ele esquece de comprar uma lata de tomate no mercado e o pai dele se vê obrigado a ir ao mercado comprar o tomate, né? Com isso, o pai dele sai de casa e a mãe morre. Ou seja, acaba sendo assassinada. Enfim, vamos lá. O Barry, ele volta para colocar a lata de tomate no carrinho da mãe para que o pai dele não precise ir ao mercado. Ponto. E ele faz isso. Quando o Barry volta nessa realidade, ele é jogado lá pelo Savitar. Por quê? O Savitar sabe que ele vai fazer de tudo para salvar a vida da mãe dele e para fazer aquilo dar certo. Porque é o que o Flash faz. O Flash, ele encontra uma maneira de fazer a coisa dar certo. Sacou? Lá no final do filme, para vocês entenderem isso,
O grande plot é que o Savitar, ele aparece. Para quem assistiu a temporada de Flash na CW, né? O que acontece? O Savitar, ele é o Flash do futuro. Você tem a realidade do passado, que é o Flash novo, o Barry, que nós conhecemos, que é o presente, e o futuro, que é o Savitar, que é o Flash negro no futuro. Enfim. Quando o Flash volta, que acontece o plot lá, de todo mundo lutando e tudo mais, ele entende que aquele ponto fixo não pode ser mudado, que é onde o Batman do Keaton e a Supergirl acabam morrendo. Né? O Flash mais novo, ele tenta de todas as formas possíveis mudar, alterar essas mortes, né? Só que ele não consegue. E ele passa a entender isso a partir do momento que ele começa a ver o Flash novo voltando e voltando e voltando e voltando e não conseguindo resolver aquela situação. Você tá entendendo? Então o que acontece? Quando o Barry para pensar naquilo, para ver onde que tá o erro dele foi ter voltado para o passado. Só que quando o Flash mais novo, que é o Flash do passado, ele tenta fazer aquilo diversas e diversas vezes, ele vai criando tanta experiência que ele acaba indo para o futuro, se tornando o Flash negro, e ele cai na real. O mais novo depois cai na real de tudo que está acontecendo, e ele entende que para acabar com aquilo ele precisa se sacrificar. Sacou? E esse é o grande plot do filme, né? O Flash entende sim que a grande sacada ali é exatamente tipo mudar um ato para que o pai dele seja o grande inocentado das causas aqui apresentadas e seja absolvido de ter matado a mãe dele. No entanto, é o que eu falo, é tudo por causa da lata de tomate. Sacou? Mudou a lata de tomate, mudou tudo. E quando o Flash entende isso, o Savitar vem e coloca ele naquela linha do tempo para tentar resolver. E isso vira um paradoxo, né? Enfim, a explicação de multiverso aqui é muito legal, tem sacadas muito bacanas ali, principalmente com as ideias e explicações de multiverso da Marvel, a explicação do Batman, do Bruce Wayne e do Keaton com o Macarrão é muito legal, é muito bacana. Ele meio que desconstrói tudo aquilo que a Marvel tem oferecido pra gente até aqui. É legal pra caraca isso. Além disso, claro, o final com o Clooney é muito bacana. Eu confesso para vocês que eu teria colocado outro ali, mas aquilo é como eu falei, ele fecha o ciclo Snyder, dá abas para começar o ciclo Gunn e, independente dos dois, é um filme totalmente desprendido de qualquer outro, né? O arco da mãe do Flash também, da Nora, é muito legal, muito bacana. A Mãe Amorosa é muita emoção nessa parte. Eu confesso para vocês que eu fiquei emocionado no final do filme. E é aquela coisa, tipo, para você que é mãe, para você que ama a sua mãe, para você que já perdeu a sua mãe, é um baita filme para você ir assistir. Uma coisa bacana, não tem militância nesse filme, tá? Uma coisa ruim, que também é muito pontual, o elenco coadjuvante ali. A Iris é muito ruim. A Pat Pivot, meu Deus do céu, é uma das personagens que eu mais gosto. Estragaram ela no filme. Enfim, os amigos do Flash em geral são bem ruins. Espero que não voltem num próximo filme, mas se voltarem, que melhorem, né, essas personagens. Enfim. The Flash, Flashpoint é um baita filme legal. Não perca a oportunidade de ver no cinema, que é um filme muito legal. Esqueçam o que os youtubers estão falando, porque quem tem que tirar a conclusão se o filme é bom ou não é você. Detalhe: o Batman do Keaton é inesquecível. Sério. É o que eu queria ver num Batman no cinema. Aquele que faz tudo para combater o mal em comum. É algo surreal. Bom,
Eu fico por aqui, galera. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.